Somos 250 milhões de latino-americanos que aceitamos o desafio do subdesenvolvimento e nos propomos unidos a vencê-lo. Sou jornalista, formado em jornalismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhei nos jornais Tribuna da Imprensa, O Globo, O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. Na Folha eu fiquei por 18 anos. Eu fui colunista, repórter especial, fui ombudsman da Folha de 2007 a 2008. Escrevi alguns poucos livros. O mais conhecido deles é a biografia do Carlos Marighella. E estou preparando uma biografia em 2 volumes para a Companhia das Letras do Carlos Lacerda, Carlos Frederico Werneck de Lacerda. Eu sou um repórter, mais do que um jornalista. Então a técnica de apuração de informações para uma biografia é exatamente aquela que a gente usa no gênero da reportagem. Então eu dediquei 9 anos à biografia do Carlos Marighella, dos quais 5 anos e 9 meses em regime de dedicação exclusiva. Eu entrevistei ou consultei 256 pessoas, muitas delas com várias entrevistas, acumulando dezenas de horas de gravação. Eu tive acesso a 32 arquivos públicos e privados de 5 países. A biografia somou mais ou menos 600 títulos e ao fim do volume há uma relação de 2.580 notas identificando a origem das informações. Ou seja, esse é um trabalho tipicamente de repórter. Mas o que me deu mais trabalho na biografia Marighella foi como transformar aquele material, aquela matéria-prima monumental, numa narrativa capaz de não ser protocolar e ter o máximo encanto possível. Ou seja, dar um tratamento literário ao meu relato. O limite da narrativa de não ficção é o de não inventar fatos. Então até o mais simples espirro na biografia Marighella, ele tem a fonte creditada. Então, qual é a diferença, por exemplo, entre uma biografia de um historiador e uma biografia de um jornalista? A biografia do historiador, ela tem uma embocadura mais ensaística, interpretativa, analítica do que a do jornalista. O jornalista, ele se preocupa mais em contar a história. Agora, a essa altura do campeonato, a gente pode dizer que a influência das biografias de historiadores nos jornalistas e a influência das biografias jornalísticas nos historiadores tem feito muito bem para as biografias. Por quê? Porque os jornalistas se sentem desafiados a escrever biografias menos rasteiras, pedestres, superficiais, que historicamente é uma limitação do gênero, assim como os historiadores também se sentem motivados a escrever livros que tenham um apelo estético, narrativo maior. Isso a gente vai descobrir relatos encantadores e absolutamente profundos, para dar um exemplo do professor da Universidade Federal da Bahia, João José Reis. Os livros do João José Reis, você lê com um encanto de um romance, de contos, e na verdade, ele trabalha exclusivamente com fatos, ideias. É um historiador, ele trabalha com não ficção. No caso do Marighella, como eu poderia aproveitar toda aquela apuração e contar em 600 páginas, que é mais ou menos o tamanho do texto, em 1.250.000 caracteres com espaços. Então foi muito difícil trabalhar, e isso foi o que me tomou mais tempo
escrever a história do Marighella. E por que, ao contrário do padrão da biografia jornalística, eu publiquei mais de 2.500 notas sobre fontes? Talvez tenha pesado a minha experiência como ombudsman, quer dizer, como o representante do leitor dentro de um jornal, no caso a Folha de São Paulo. Eu achei que era meu dever e direito do leitor saber, era meu dever informar como é que eu sabia que o sangue que escorreu na boca do Marighella ao ser baleado no Cinema do Rio em maio de 1964 tinha um gosto adocicado. Porque se eu não conto, é razoável que o leitor possa supor que eu inventei. É por isso que tem tanta nota. E porque, ao contrário de vocês, historiadores, eu não trabalhei com notas de rodapé e não numerei as informações a terem a fonte creditada, para não atrapalhar a leitura. O meu desafio era fazer com que o Marighella fosse lido como um romance, mas de natureza diferente, um romance em que não havia uma só invenção. Às vezes as pessoas perguntam como é que você descreveu um cômodo com tantos detalhes, uma sala de palácio. Ora, ou eu li sobre, ou eu ouvi sobre, o que muita gente despreza, eu entrevistei fotografias. O que é entrevistar uma fotografia? É você observar uma fotografia e ver o que ela te permite, o que ela te informa, para fazer com que a narrativa fique mais rica, mais sedutora. Quem vê a bibliografia da biografia Marighella sabe como eu sou devedor do trabalho fabuloso, fenomenal de tantos historiadores brasileiros e estrangeiros, que adotam o sistema das notas numeradas. E eu não tenho nada a reclamar, não. Só que o livro que eu queria fazer, ele combinava a preocupação do historiador em esclarecer a origem das informações com a preocupação do narrador que não quer criar uma prova de obstáculos para o seu leitor. Na verdade, o que é isso? Isso é o meio do caminho entre a tradicional biografia jornalística e a biografia acadêmica historiográfica. Um dos encantos de poder contar a vida do Marighella é contar 4 décadas de história política do Brasil. Política, social, cultural, dos nossos sucessos, dos nossos fracassos, sonhos, pesadelos. E também poder contar ao mesmo tempo a história de dezenas de coadjuvantes fascinantes que estão no livro. Alguns deles são bem mais do que coadjuvantes, são quase coprotagonistas. Isso foi um trunfo do narrador muito grande. Agora, a maior dificuldade para contar a história do Marighella, e essa dificuldade está relacionada com a minha decisão de biografá-lo, é a seguinte: o Carlos Marighella foi um personagem que por mais ou menos 20 anos viveu na clandestinidade ou preso. Ele tentou apagar os rastros dele durante muito tempo, não por paranoia de ser preso ou morto, por necessidade real, como a história demonstrou. E, ao mesmo tempo, há uma certa historiografia nacional que resolveu eliminar o Marighella da história do país. Então, eu lidava com esse duplo obstáculo. Os que tentaram, hoje a gente pode dizer que fracassaram ao tentar apagar a história do Marighella, e a vida do Marighella. Então era mais difícil. Mas o que pode parecer para uns, quer dizer, poderia desestimular alguns candidatos a biógrafo, para um repórter motiva, estimula, encoraja, desafia. É por isso que eu não tenho a menor dúvida de que a alma da biografia Marighella são os entrevistados. Desde os aliados aos perseguidores do Marighella. Porque eles contam histórias nunca contadas.
desde a professora do Marighella na década de 20, no ginásio da Bahia, no qual ele ingressa como estudante, logo depois de uma reforma educacional feita pelo Anísio Teixeira, mais importante educador da história do Brasil, até os policiais que participaram da cilada na qual o Marighella foi morto. Então era isso que me estimulava. Há uma diferença em relação à biografia do Carlos Lacerda, porque a documentação da vida do Carlos Lacerda ela é muito maior que a da vida do Marighella. Entre outras coisas, ele era um homem de imprensa. Então, é possível reconstituir boa parte da trajetória do Lacerda lendo o que ele escrevia e o que escreviam sobre ele. Embora, a essa altura, eu já tenha me dado conta de que o Carlos Lacerda, que se fixou no imaginário da história nacional, era um homem muito... não correspondia plenamente ao verdadeiro Carlos Lacerda. Como Marighella, você, eu, um ser humano com grandezas, misérias, bons e maus momentos, isso é próprio da existência. Mas é evidente que as entrevistas foram muito mais importantes para constituir o perfil do Marighella, e a documentação histórica de imprensa e mesmo de órgãos do Estado, ela é mais relevante, ela vai ter um peso maior quando eu quando eu biografar o Lacerda. Eu devo muito aos historiadores, em especial os historiadores brasileiros. Foi nas fontes da historiografia, dos livros que eu li, nessas fontes que eu bebi muito do que eu uso no livro. O Marighella nasce em 1911. Quer dizer, para contar a história da Primeira República, eu fui aprender com os historiadores. E depois, no governo de Getúlio Vargas, de 30 a 45, incluindo o Estado Novo, eu aprendi muito com os historiadores, até 69. O livro acaba em 69. Ou seja, eu não padeço dessa convicção absolutamente anacrônica que opõe jornalistas a historiadores. Não. Sem os historiadores que vieram antes da biografia Marighella, ela não teria ou sido escrita ou não teria sido o que foi. Então, não tem nada a reclamar, não. Eu me lembro, por exemplo, Paulo, de críticas de que sobre a maneira de relatar a trajetória do Marighella num ou no outro momento. Mas, como eu digo, não briguem comigo, briguem com o Marighella. Sabe, se o Marighella rompeu com o leninismo, rompeu com o Partido Comunista Brasileiro e rompeu com o leninismo, formando, quer dizer, junto com Joaquim Câmara Ferreira, liderando a formação de uma organização guerrilheira que tinha muitos traços do anarquismo na sua organização, né? Organização horizontal e não vertical, na tradição do bolchevismo, e portanto do leninismo. Não briguem comigo, briguem com o Marighella. Se o Marighella foi stalinista, quem está insatisfeito que brigue com ele. Para mim, uma coisa essencial, para mim como biógrafo, que são as biografias que eu gosto de ler, Paulo. Essa é a seguinte ideia: o biógrafo, ele não é juiz para julgar o personagem, ele não é advogado do personagem e ele não é promotor contra o personagem. Ele não acusa o personagem, ele conta. E eu me orgulho do fato de que a biografia Marighella, ela é usada e reivindicada por muitos movimentos de esquerda, né, que sugerem a leitura dela para conhecer, né, 40 anos de lutas socialistas no Brasil, que a rigor é isso que conta a biografia Marighella. Mas a direita também usa a biografia para contar: o Partido Comunista tomava dinheiro do Adhemar de Barros, né, o governador de São Paulo que popularizou a expressão rouba mais faz. O Marighella
muito certamente foi quem... Marighella participou diretamente da expulsão da Patrícia Galvão Pagu, uma mulher maravilhosa, numa resolução que se refere de modo vil, baixo, às práticas sexuais da Pagu. O Marighella participou da expulsão de integrante do Comitê Central do PCB, porque o sujeito, esse militante, esse dirigente, desrespeitava a família ao ter amantes. Isso está lá, a direita usa. O meu compromisso como biógrafo é contar a verdade. E agora, evidentemente, que o livro reflete o que foi o personagem, né? O Marighella, que está nas páginas do livro, não é o demônio que a ditadura instaurada em 64, né, pintou e que por muito tempo vigorou em cabeças e mentes no país. Agora tem uma curiosidade. A minha impressão é de que hoje, em 2018, o Marighella ele provoca mais paixão e ódio do que mesmo no momento em que ele foi assassinado. Ou seja, o Marighella inspira muitas lutas de pessoas que se identificam com as ideias dele e, sobretudo, com o comportamento dele voltado para a ação, assim como o Marighella incomoda quem rejeita as ideias, né, o ideário, a agenda mais importante, mais relevante pela qual ele se bateu durante a vida. É incrível, basta entrar nas redes sociais e colocar o nome Marighella, que a gente vai ver. O Marighella, ao contrário de outros grandes personagens da esquerda brasileira, o Marighella ele não é um personagem do passado, ele é um personagem vivo, né? Muitos debates nacionais se desenrolam em torno da história do Marighella. É curioso isso, é um personagem que não morreu. Marighella está mais vivo do que nunca, goste-se ou não dele. É o seguinte, o Brasil, apesar de nós sermos um país periférico, é um país determinante para os rumos da América Latina. E não sou eu que estou dizendo isso pela primeira vez, a Casa Branca me antecipou já no começo dos anos 60. E então você tem, esse é um fato. Segundo, é que nunca houve no exterior controvérsias sobre o caráter de golpe de Estado da quartelada de 1º de abril de 64. E a gente vivia naquele momento, ali na década de 60, a gente vinha de muitas lutas de libertação nacional e armadas, e de esquerda. A gente estava se desenvolvendo a guerra do Vietnã, os guerrilheiros cubanos tinham tomado o poder em janeiro de 59, a Argélia tinha alcançado a independência depois de uma guerra, né? Um combate armado contra as Forças Armadas francesas, e o Brasil tem, a partir de 67, 68, o incremento do enfrentamento armado com a ditadura. E as primeiras ações da ELN, elas vão ocorrer em 68. Em 67 tem a morte de um grileiro de São Paulo chamado Zé Dico, mas a organização vai ser formada em 68. E a gente tem, ao mesmo tempo em que a luta armada vai ganhando expressão no Brasil, o Che Guevara é morto na Bolívia, em outubro de 67. E como a CIA identifica num documento, o Marighella toma, na América Latina, ele herda do Guevara a imagem do grande guerrilheiro. E, ao mesmo tempo, o Marighella vai tentando, junto com as ações da ELN, formular alguns métodos de ação que ele condensa no Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, né, que foi lançado mimeografado no Brasil em junho de 69, e o Mini Manual, já com o Marighella morto, ele começa a rodar o mundo. Então ele é adotado pelos Panteras Negras nos Estados Unidos, pela Organização pela Libertação da Palestina, do Yasser Arafat,
por organizações de esquerda armadas, guerrilheiras e terroristas na Europa dos anos 70. Então isso vai, quer dizer, o Marighella, ele incendeia o mundo, a ideia é essa, ele vai inspirar movimentos contestatórios em todo o planeta. Enquanto ele era vivo, a ALN, que foi a maior organização armada de combate à ditadura, ela tinha uma rede muito mais ampla do que o número dos militantes que participavam dos atos armados da guerrilha. Então ela vai ter uma base na cultura brasileira, no cinema, no teatro, no jornalismo muito grande. Isso acaba se expressando no exterior. Quando o Marighella é assassinado, em 69, estava pronta, estava na bica para ser impressa, uma revista editada pelo Jean-Paul Sartre na França, L'État Moderne, repleta de textos do Marighella e da ALN. No início da década de 70, o Marighella já é protagonista de documentário. O primeiro documentário feito sobre Marighella é de um francês que você conhece, o Chris Marker, que é um dos mais importantes documentaristas da história do cinema. Eu gostado, às vezes eu vejo algumas listas que a imprensa publica de filmes sobre o Marighella, quase sempre esquecem o pioneiro, que foi o Marker, que entrevistou guerrilheiros da ALN e Ação Libertadora Nacional e da Vanguarda Popular Revolucionária em Cuba, e também de outras organizações, e usou nesse filme. E o Marighella vai ter apoio de gente, a ALN vai ter apoio de gente como contribuição, gente como Jean-Luc Godard. Era uma rede muito ampla de solidariedade à ALN, de pessoas que se identificavam com os guerrilheiros que no Brasil enfrentavam uma ditadura. E acho que o livro dá conta disso. O Marighella tinha um talento muito grande para o que os comunistas chamavam de agite-prop, agitação e propaganda. Então ele sempre soube se fazer comunicar de modo mais amplo, mesmo nas circunstâncias mais terríveis. Um capítulo do livro se chama Quem não se comunica se trumbica. Marighella era fã do Chacrinha, esse era um mote do Chacrinha, e o Chacrinha era a polícia política da ditadura. As Forças Armadas se preocupavam com o Chacrinha, eu conto isso no livro, achavam que o Chacrinha mandava recados subversivos à população. Então, o Marighella, ele tinha a capacidade de fazer barulho com as suas iniciativas políticas. Um exemplo disso é um país embaixo de uma censura muito rígida, cruel. A ALN invade a Rádio Nacional em São Paulo, que não era a Rádio Nacional pública, estatal, era uma emissora do Grupo Globo em São Paulo, e a ALN vai invadir, não os estúdios, os transmissores da Rádio Nacional em Piraporinha, né, na Grande São Paulo, e vai fazer uma transmissão de uma mensagem que, ao contrário do que está nos livros, não era a voz do Marighella, não era o Marighella, ele não participou, ele queria participar dessa ação pessoalmente. Os companheiros dele, quase todos mais jovens, não deixaram, não permitiram, e um outro militante gravou uma mensagem, um texto que o Marighella tinha escrito. Isso tudo faz com que esses fatores todos contribuem para que o Marighella e a Ação Libertadora Nacional venham a ter no exterior, venham a repercutir no exterior de uma maneira expressiva, né? A estreia do Marighella, filme do Wagner Moura, está prevista para 2019. Aconteça o que acontecer nas próximas semanas. A gente está aqui no fim de setembro de 2018. Ele vai ser, de fato, vai chegar aos cinemas no momento de um país conflagrado, né? E a minha expectativa é que seja um filmaço.
Eu fiquei muito feliz quando o Wagner me procurou para adquirir os direitos de adaptação do livro para o cinema, o Wagner e a produtora O2. E bom, para quem investiu 9 anos da sua vida perdendo muito dinheiro, mesmo com filme, e que tem um péssimo negócio ser biógrafo no Brasil, é uma maneira, eu acho, o Marighella indo para o cinema, dele ser conhecido, a vida dele ser conhecida ainda por mais pessoas. O livro tem 3 partes. O livro cuida da terceira parte do livro, que é o Marighella depois do golpe de Estado de 64 e na luta armada contra a ditadura. É um filme de ficção, porém baseado, inspirado nos fatos reais da vida do Marighella. Então, o livro, a biografia que eu escrevi, abre com um episódio do cinema, em que 9 cineastas que Tijuca e... Minto, os tijucanos falavam Cine Esqui Tijuca. E, bom, foi quando o Marighella mais uma vez ganhou as primeiras páginas dos jornais. Esse episódio está no filme. Aliás, eu assisti a filmagem desse episódio. Outro episódio marcante da ALN foi o assalto ao trem pagador Santos Jundiaí. Ele está no filme. O filme é um filme fundamentalmente de ação e que conta a história do Marighella guerrilheiro. É uma turma de enorme talento, desde o pessoal atrás das câmeras até um elenco que é fabuloso. E eu vi as filmagens, eu vi cenas filmagens, eu não estou chutando. Então acho que de fato vai ser um grande filme. Agora é preciso ter claro uma coisa. O que o Wagner vai contar em 2 horas é a história do Marighella guerrilheiro em 2 horas. E ele fez um filme de ficção. Ou seja, é um filme baseado nos fatos reais, que eu conto no livro, mas com as liberdades narrativas do cinema de ficção. E eu não tenho a menor dúvida de que o filme vai ser um filme maravilhoso, e 2, de que ele vai fazer muito sucesso, porque o Wagner vai contar, na estreia dele como diretor de longa-metragem, uma história que durante décadas foi sonegada dos cidadãos brasileiros. E essa história que, quer dizer, muita gente não queria que fosse contada, que agora é conhecida por cada vez mais gente, e inspira muitas pessoas e é rejeitada por outras tantas. Mas é a história do Brasil.